para não passar em branco. Após delação de Mauro Cid, Lula diz que ver Bolsonaro envolvido até os dentes como perspectiva do golpe. Matéria do G1. Entidades jurídicas católicas atuam em rede para barrar o aborto no Brasil, diz pesquisa do Jornal do Brasil. Crescimento do setor de serviços pode impedir queda mais efetiva da taxa de juros, a matéria do R7. Lula recua e afirma que justiça decidirá sobre possível detenção de Putin em visita ao Brasil, matéria de Isto É. Decisão de Toffoli, que alcançou Lula, atendeu a expectativa de Marcelo Debrecht, matéria do Estadão. Americanas refuta a argumentação de Eisil e volta a acusar Miguel Gutierrez, da matéria do Broadcast. Lula se reúne com o príncipe herdeiro, primeiro-ministro árabe, que deu presente a Bolsonaro, e a Arábia Saudita aponta interesse do país em investir no Brasil. Eisil das Americanas diz à Comissão de Valores Monetários e à Polícia Federal que obedecia a Singapura. Eu acho que deve ser Singapura, né? Singapura, sei lá. STF começa a julgar na quarta os 3 primeiros golpistas de 8 de janeiro. TRF4 determina suspeição do juiz crítico da Lava Jato e anula decisões no estado de Minas. Faustão recebe alta hospitalar após transplante de coração. Onde não tem banco, tem Pix. O sistema já promoveu a inclusão financeira de 71 milhões de brasileiros. Matéria de O Globo. Juliana. Eita, que hoje tem... Hoje tá recheadinho. Quando eu falo que o passar em branco é um tema à parte, as pautas do dia, o Márcio Chaves olha pra mim com essa cara que vocês estão vendo. Bom, vamos começar com o príncipe, o bate-papo. Vamos começar com o príncipe herdeiro, que é príncipe. primeiro-ministro dos países árabes. Que presenteou o Bolsonaro, né? Foi bastante dura nesse final de semana, né, com relação a esses encontros bilaterais que aconteceram durante, né, o encontro da cúpula do G20 e o encontro do Lula com o príncipe, justamente por conta da questão das investigações que envolvem as joias recebidas pelo ex-presidente Bolsonaro e que estão aí tomando, né, o nosso dia em reuniões, em CPMI, em matérias, em todos os meios de comunicação. Todo mundo fala das joias, inclusive das mijoias. Mas eu acho que eu vou num ponto mais concreto disso. Para além da questão das joias, é entender quem é a figura do príncipe herdeiro do trono saudita, né? Que ali já foi duramente criticado pelas opiniões internacionais, por ser um ditador, por ser um cara perseguidor, por ser um líder que mandou executar um jornalista lá, justamente por conta de matérias e de informações que considerou que eram inverídicas ou que colocava a verdade diante dos olhos de todos, e que o cara sumariamente mandou, por essas duras críticas desse jornalista, mandou executar. Então, existe aí uma questão da democracia e da diplomacia que são necessárias ao Brasil, principalmente na questão comercial para fechar os acordos, mas tem coisas que eu acho que são inegociáveis, sabe, Márcio? E aí eu me pergunto um pouco sobre essa questão do que representa esse encontro nesse momento. Né? Com relação a essa questão mais humanista, o Lula tem sempre tido um discurso muito forte, muito veemente em proteção à redução das desigualdades. A questão agora também no G20 foi muito falado sobre a questão climática e a questão da fome e da pobreza no mundo. E aí, de repente, espero que seja um encontro que possa aí, minimamente, render frutos ao Brasil positivos. Mas é claro que é um encontro polêmico e é um encontro que levanta todas essas questões, não só as questões comerciais entre os países, mas, sobretudo, as relações
que são essas duas figuras, né? Uma figura que volta ao campo político, democrático, por meio do exercício da democracia, que foi o nosso voto, independente de quem votou e quem não votou. Hoje o Brasil ele volta ao seu status de democracia, consolidando, né? Reformulando a sua democracia, e aí você tem uma figura antagônica do outro lado, mas são as questões da diplomacia. Assim como a gente comenta muito da Rússia, a questão da Rússia e da Ucrânia, quais são as principais posições do nosso líder, né, dentro disso, né, dentro dessa relação, ao passo que faz uma fala a favor do presidente ucraniano, outro passo dá uma fala a favor do Putin, e isso fica, ninguém sabe muito bem com quem que está. Acho que é do jogo democrático, do jogo diplomático, mas de fato é bem curioso esse encontro, que ele não volte com joias, né? Que não seja que não venha nada precioso. Ou que venha para o Estado, né? Que venha para o Estado brasileiro. Precioso. Mas é isso, né? Tem matéria relacionada. Claro que eu estou levantando aqui uma questão muito recortada do que a figura do príncipe Salman representa. Salman? Mohammed bin Salman. Mohammed. Então. E aí, ele... Mas que isso seja uma construção. A Arábia Saudita está abrindo, né, as suas portas, porque precisa ganhar campo, precisa dominar ali. Também tem uma relação de domínio comercial. O Brasil é petróleo. É isso, né? É isso. Vamos acompanhar. Das outras matérias também é importante frisar a delação do Mauro Cid, a aprovação pelo ministro Alexandre de Moraes, durante o feriadão, então não deu nem para a gente dormir direito, ficou todo mundo aí na expectativa do que vai acontecer. E aí dá liberação, né, do Mauro Cid, foi liberto da cadeia, está com tornozeleira eletrônica, tem que se apresentar às segundas-feiras à justiça, tem que colaborar em todas as instâncias, né, de investigação. Tem falado muito a Polícia Federal, mais de 36 horas de depoimento, enfim, que resultaram no acordo de delação premiada, e agora vamos acompanhar o resultado disso. Me chamou a atenção a fala de Lula, quando ele falou que a justiça é quem vai decidir sobre a prisão de Putin no Brasil. Porque no encontro do BRICS, o Putin não foi. Porque tem ordem de prisão para ele. Prisão, que é uma coisa internacional, os países que fazem parte desse eixo, eles não podem, se Putin pisar, e o Brasil está nesse eixo. Sim. E aí me chama a questão, Ju, assim, Maduro também tem essa mesma questão das prisões decretadas. E isso fez com que uma situação muito constrangedora acontecesse no Brasil. E agora a possibilidade de Putin. Lula disse antes que não. E aí agora voltou atrás, dizendo que a justiça quem vai decidir. Ia falar isso, né? Exatamente nesse ponto, né? A declaração anterior foi de que ele poderia vir ao Brasil, que nada aconteceria. Mas a gente precisa lembrar dos acordos internacionais que o Brasil é signatário, e um deles é junto a essa cúpula que pede, né, a participação na ONU, em outras instâncias, na OEA e outras instâncias de acordo internacional, pedem que os países colaborem com a prisão dele, do Putin. Então, acredita-se que esse retorno do Lula, né, no sentido de, olha, vou voltar atrás aqui na minha posição e dizer que a justiça vai deliberar sobre isso, é uma sinalização de que, opa, peraí, eu não esqueci dos acordos que eu tenho, né? Mas quero receber a todos aqui na diplomacia. É verdade, mas preciso entender o contexto internacional. E aí eu volto a uma fala que eu fiz aqui, eu acho que uns meses atrás, sobre isso. Sobre o quanto o papel da diplomacia brasileira tem que ser fundamental nesse momento, para que não deixe o chefe de Estado descalço nas informações que precisa dar e nas declarações que dá. Claro que cada um tem a sua liberdade e a sua, né, a sua forma de expressar, e eu não estou dizendo que o presidente não tem que falar as coisas que ele pensa, mas tem que entender que existem impactos, né, com relação a isso. Enquanto Lula, ele pode falar o que ele quiser. Ele tem o direito de falar o que tem envergadura, para falar o que ele quiser. Enquanto presidente, porque ele esteve no BRICS,
ele percebeu, Putin não estava lá, não pôde estar lá por essa situação. Né? Há compromisso, mas tem essa situação também. E o país está em guerra. Né? O país está em guerra, o Putin não esteve lá. Essa questão do Maduro, ele já tinha conhecimento, então me parece que ele vem muito no afã de ganhar os holofotes, de fazer uma situação, e acaba se comprometendo. Porque no mesmo G20, ele falou que, como agora o Brasil assume, né? O Brasil assumiu. Sim. Ele falou que o grupo não deve falar sobre a geopolítica, essa questão das guerras. Mas espera aí, não dá, espera aí. As nações que estão reunidas e precisam, não dá para fingir de conta que uma guerra não está acontecendo. Não dá para fingir de conta que não tem as sanções. De outra, as sanções elas acontecem porque é uma forma diplomática de você forçar os governantes a buscarem uma saída pacífica. A Rússia está sofrendo com sanções? Está sofrendo com sanções. O Putin não pode viajar para qualquer país? Não pode viajar para qualquer país. Isso são sanções e é uma forma diplomática, né, de você tentar fazer com que uma conciliação aconteça. Agora, se você for resolver passar pano... eu estava lendo justamente essa matéria em que se fala sobre a declaração do presidente, né, para evitar as questões geopolíticas e tudo mais, mas a gente precisa entender que são essas questões que vão impactar nas relações comerciais entre os países, né? Então, eu sei que a gente precisa ter muita delicadeza para abordar esse tema, tanto que o G20 suavizou a manifestação que fez com relação à questão da guerra, não cita a Rússia, não cita nominalmente Putin, coloca-se que é algo que é necessário ser resolvido para que o mundo volte, né, a ter uma maior confiança e esperança nas coisas, para além das questões, claro que óbvias, comerciais, mas foi uma fala mais branda do que a fala do G20 do ano passado, em que a cúpula fez ferrenhas críticas, e com razão, a toda essa questão do conflito entre Ucrânia e Rússia. Então, a gente tem aí um panorama internacional muito pesado, difícil de resolver, e que os países que estão aí nessa corrida por uma melhor posição econômica no mundo precisam se posicionar e precisam se unir para tentar minimizar o conflito. Então, talvez sejam aí outras estratégias que estejam pensando para que se encontre uma saída mais positiva, né, para essa questão toda, porque enquanto a gente está falando aqui, os bombardeios continuam acontecendo, as sanções continuam acontecendo, e a gente não vê um alívio para a população desses dois países, né? A gente sempre fala muito nas figuras que lideram esse conflito, que é o Zelensky e o Putin, mas a gente não pode esquecer dos civis, das pessoas que precisam voltar a trabalhar, que precisam voltar a ter esperança de desenvolver, de cuidar da sua família, de ter, né? Aí você diz que um grupo de 20 países vai se reunir, mas não vai falar sobre isso? Precisa se repensar aí, né? Esse contexto. A situação e a posição que tem que ser assumida, né? Vamos entrar em guerra? Não, mas vamos assumir uma posição que tem que ser assumida. Afinal de contas, não dá para virar as costas. Exatamente. E a Ucrânia diz que recuperou uma base, uma plataforma de petróleo no Mar Negro, né? Olha, a coisa está avançando. E logo ela vai ter uma condição bélica maior, né? A chegada dos caças e algumas outras situações também. 10 horas. Tem mais uma coisa aqui também que eu gostaria de falar. Duas situações. O Toffoli em relação à Lava Jato, né? As delações, aquela coisa toda. E o TRF4 que determinou a suspeição do juiz, que era crítico à Lava Jato, e anulou todas as decisões desse juiz. Uma coisa está bem coligada com a outra. As coisas aconteceram quase que uma e logo após a outra. Então é uma situação muito complicada. Houve devolução de dinheiro, tem a questão jurídica que a gente não discute. Mas o que não dá para falar é que as coisas não aconteceram, né? Então falar, gente, aconteceu, só que agora prescreveu, a gente não pode fazer mais nada. Agora, é uma situação em que o TRF4 determina essa suspeição desse juiz e anula agora a sentença dele. Ou seja, voltou tudo a estaca zero de novo. É um imbróglio, né, Juliana? É um imbróglio muito grande e isso vai dar pano para manga, né?
Porque ao passo que há uma decisão de um lado, recorre-se aos instrumentos, né, jurídicos para uma outra decisão. E aqui a gente é sempre estar de olho, né, arregalado, acompanhando esses movimentos, porque tudo isso tem a ver, evidentemente, com esse processo que a gente viveu da Lava Jato, com tudo que foi levantado, com as imparcialidades, com as eventuais suspensões e principalmente com as coisas que realmente aconteceram que precisam vir à tona. Então, tudo isso está tudo no mesmo balaio, né? Então, a gente precisa entender esse contexto cada vez mais politizado do que jurídico nessa questão. E aí queria chamar também a atenção essa questão do STF e o julgamento dos 3 primeiros, né, envolvidos na questão do 8 de janeiro. Começa-se, então, agora a entender quem são essas figuras, quais os nomes, o que fez, o que deixou de fazer, mas ainda está muito longe de entender quem são os mandantes, quem são os financiadores, tudo esse trabalho na CPMI, do Senado, né? Senado e deputados federais, né, discutindo isso, ouvindo, pegando os depoimentos. Tem gente que chega lá e fala, olha, eu vou me manter em silêncio. Eu vou falar. E aí fica nesse imbróglio todo. Brasil, não está fácil ser você. Eu gosto de entender a celeridade das coisas. Eu só não entendo porque celeridade somente para algumas coisas e não para outras. Então, esse caso do 8 de janeiro, realmente o pessoal passou da medida, foi vandalismo, foi ofensa à democracia. Tem toda uma situação em que algumas pessoas são envolvidas e que foram os algozes disso. E tem realmente sim que ser analisados e julgados, e se forem observada a culpa, que sejam exercidas sobre eles a devida proporção da lei. Ponto. O que eu queria ver é essa serenidade em outros assuntos que são muito sérios. Porque se é rápido demais no 8 de janeiro, mas tem coisas que a nação precisa resolver e estão paradas há muito tempo. Não se é rápido na questão que envolve os valores de que repasse da remuneração do FGTS, um ponto que já se está se esticando aí. Não se é rápido em várias outras situações de corrupção que envolvem nomes, figuras políticas. Não se é rápido em situações que é necessário apurar. Então, o 8 de janeiro ele se tornou algo rápido. E que seja rápido, sim, mas que entendamos que a não rapidez e celeridade nos outros projetos, processos, na verdade é um 8 de janeiro também. É uma afronta com a respeito, com a responsabilidade do povo brasileiro. Que o 8 de janeiro seja todas as ações de corrupção, de malversação do dinheiro público, de prevaricação, de tudo aquilo que essa nação sofre quando uma pessoa de mau caráter assume um posto de poder. Isso nós precisamos apurar em todas as esferas. Então, que o 8 de janeiro aconteça e seja a base para todos os processos. Porque é muito simples, né? A gente coloca uma cortina de fumaça aí, o restante do país parece que está tudo tranquilo, né? Muito bem dito, Márcio. A gente precisa de seriedade, né, com a coisa pública. E é uma das coisas que, de cada vez mais, normatizar esses processos. Né? Não, existem as urgências, mas isso não pode ultrapassar coisas que são para o nosso dia a dia, que nos afetam diretamente. Essa questão que você traz do FGTS é fundamental que se discuta e que se encontre saídas. Né? A reforma, toda a questão da reforma tributária, o que foi essa discussão, a reforma política, o que é essa discussão até hoje, e que a gente vai fazendo a prestação, né? Ao passo que eu dou isso, você ganha aquilo. Então fica nesse toma lá da cá, e isso é extremamente prejudicial para o desenvolvimento do nosso país. Essa, acho que é a grande questão, né? Acaba se politizando as decisões, muito embora sejam necessárias que a gente tenha, né, essas respostas, mas não se não é democratizar, mas não se presta atenção para se defender o exercício da democracia como se deve.
E essa é a questão. Né? Perfeito. A partir do momento em que eu coloco discussões mais do trato do dia a dia, da população, na prestação dos serviços, na questão dos impostos, na questão da mobilidade, enfim, de vários serviços que precisam ser feitos pelo poder público para garantir o nosso direito de ir e vir, se isso não é discutido, se isso não é colocado como prioridade, a nossa saúde, a nossa educação, o que é prioridade? Né? Então, acho que são esses os principais desafios que esse país tem, ao passo que se fala da democracia, em como exercitá-la de fato, né? Garantir o direito a todos de participar das decisões. Eu acho que essa receita ainda não está pronta, sabe? E para quem achar que eu estou passando um pano na questão do 8 de janeiro, não. Eu estou querendo que tudo seja igual. Exatamente, perfeito, Márcio. Com a celeridade. Por falar em tudo seja igual, Fausto Silva teve alta, né? Sim, teve alta, nenhuma rejeição a princípio, ainda tem um período grande de tratamento, né? Com fisioterapia para poder ativar, né, toda a questão respiratória, a capacidade respiratória, né, como que esse órgão vai funcionar, mas a gente fica feliz com a notícia do êxito de um transplante como esse e que outras pessoas tenham essa oportunidade também, né, Márcio? Bacana. Se recuperarem. E aí é o Sistema SUS mostrando também para que veio, né? Para que existe. Quando dá certo, a gente precisa elogiar, né? Tiradas as especulações, colocados os esclarecimentos, a vida que segue. É isso aí. Vida que segue. Força para ele.